Vez ou outra eu comento que eu faço as minhas pesquisas de passagens aéreas com a ferramenta Google Flights. E embora ele já exista há bastante tempo e muita gente saiba como usar, muitas outras pessoas não conhecem essa ferramenta e algumas outras pessoas até conhecem, usam, mas não sabem como explorar o potencial máximo dela. E foi pensando nisso que eu resolvi fazer esse vídeo. O papo de hoje é para apresentar as principais funcionalidades do Google Flights e mostrar na prática como ele pode te ajudar a encontrar boas passagens para as suas próximas viagens. Bora ver? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina uma Viagem. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando fala sobre pesquisas de passagens aéreas via Google Flights é que existem maneiras diferentes de fazer essa pesquisa, a depender aí da sua necessidade. Então, vamos começar com o seguinte exemplo. Eu moro no Rio e eu preciso fazer uma viagem para Madrid, na Espanha. Acontece que para essa viagem eu tenho datas exatas de ida e volta. Por uma razão X, eu preciso estar em Madrid no dia 15 de setembro e preciso embarcar de volta para o Rio no dia 25 do mesmo mês. Vamos ver então como fazer essa pesquisa. Primeiro, o que a gente precisa fazer é acessar esse site que você está vendo na tela. O link vai ficar na descrição. Agora é só preencher a origem, o destino e as datas do seu voo de ida e volta. Aqui em cima você também vai encontrar outras opções. Você vai selecionar se a sua viagem é de ida e volta, se é somente ida, ou seja, se você quer comprar um único trecho, ou múltiplos destinos, quando a sua passagem de retorno tem como origem um lugar diferente do destino da sua passagem de ida. Então, se eu fosse fazer, por exemplo, Rio-Madrid, Paris-Rio, eu teria que selecionar essa opção. Ela é super útil para quem quer fazer viagens com stopover. Se você não sabe o que é isso, stopover é uma excelente maneira de acrescentar destinos às suas viagens, muitas vezes sem encarecer o custo da passagem. Eu já expliquei tudo sobre isso num outro vídeo aqui do canal e o link vai ficar na descrição. Mas voltando ao Flights, as outras coisas que você vai selecionar são o número de passageiros e a classe, se é econômica, econômica premium, executiva ou primeira classe. No nosso exemplo, eu quero uma passagem de ida e volta para uma única pessoa na classe econômica. Agora é só clicar em pesquisar. Pronto, agora a gente já consegue ver as opções de voos do Rio para Madrid nas datas que eu selecionei. Você vai ver que nessa página eu consigo ver todas as principais informações de cada voo. Horário de partida e chegada, duração total do voo, se tem conexão, quantas e onde são essas conexões, estimativa de emissões de gases do efeito estufa e preço total de ida e volta. Se eu clicar nessa setinha aqui, as informações ficam ainda mais detalhadas. Para facilitar a escolha do voo, existem aí alguns truques. O primeiro deles é usar os filtros. Você vai ver que aqui em cima existem vários filtros disponíveis, como escalas, companhias aéreas, bagagens, preço, horários e por aí vai. Então, digamos que para mim seja importante que o voo tenha somente uma conexão ou menos. Eu posso selecionar essa opção usando o filtro escalas. Fazendo isso, a ferramenta automaticamente já atualiza a lista só com os voos que se encaixam nesse filtro. Eu também quero que o voo não seja muito longo, então eu posso vir aqui no filtro duração e definir um tempo máximo de duração. Depois disso, você ainda pode usar essa função ordenar por para que ele organize a lista de voos de acordo com o que é mais importante para você. Principais voos são aqueles que a ferramenta entende que tem o melhor custo-benefício, mas você pode optar por ordenar pelo preço, horário de partida ou chegada, duração e emissões de gases. Eu vou ordenar por preço. Depois disso, fica fácil de encontrar o voo mais barato que atende a todos os meus critérios. Marina, eu fiz isso, mas ainda está muito caro esse voo. O que eu posso fazer nesse caso? Olha, quem tem datas fixas para viajar, via de regra, acaba tendo menos chances de encontrar um preço legal. Mas se você tem antecedência até a sua viagem, uma opção interessante é ativar a função monitorar preços. Com ela, o Google vai te mandar um e-mail sempre que houver qualquer alteração no valor das passagens nessas datas específicas. E aí é a chance do preço cair um pouquinho e você comprar num valor melhor. Agora vamos mudar o exemplo? Eu ainda preciso ir para Madrid. A minha viagem precisa ser em setembro, que é quando eu tenho férias. Eu tô pensando aí numa viagem de aproximadamente uns 10 dias, mas as datas exatas não são importantes. Sendo em setembro, tá tudo certo. Nesse caso, a gente pode começar a busca do mesmo jeito, pode selecionar os filtros, tudo igualzinho ao que a gente já fez antes. Mas depois disso,
o que eu gosto bastante de fazer é abrir o que ele chama de gráfico de preços. Nesse gráfico, você só precisa selecionar a quantidade de dias da viagem e ele vai apontar o valor total de ida e volta com várias combinações diferentes. Então, saindo no dia 15 e voltando no dia 25, saindo no dia 16 e voltando no dia 26 e por aí vai. E você pode ver que a variação de preço pode ser grande de um dia para o outro. Uma outra forma bacana de pesquisar para quem tem datas assim em aberto e pode diminuir ou alongar um pouquinho a viagem é usando o calendário. Funciona de forma parecida com o gráfico de preços, mas aqui você pode encontrar combinações baratas sem definir previamente a duração da viagem. E ele sempre vai te mostrar em verde quais são as combinações mais em conta em datas próximas a que você selecionou originalmente, não necessariamente com duração de 10 dias, tá? Identificou uma combinação de datas mais barata e que te atende? É só clicar nela e a lista de voos já vai atualizar para as novas datas. Seleciona o voo de ida que você escolher, depois o da volta. Pronto! O Google vai abrir essa página com todas as informações dos voos que você selecionou e com os links para fazer a compra. Eu, Marina, sempre prefiro comprar diretamente com a companhia aérea, exceto se for uma companhia aérea que não tem atuação no Brasil, porque nesse caso, se a gente tem algum problema durante a viagem, com atraso, cancelamento, extravio de bagagem e tal, fica quase impossível de conseguir acionar judicialmente para garantir os nossos direitos. A gente já vai continuar o nosso papo, mas antes, se você tá curtindo esse vídeo, já deixa o seu like, porque ele é muito importante para o canal. Chegou por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem? Toda semana a gente tem vídeos novos sobre viagens, com dicas, roteiros e inspirações de destinos. Então aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos. E se você já é um Imaginer ou uma Imaginer de carteirinha, quando você for viajar usando as dicas aqui do canal, não deixe de marcar o nosso perfil nas suas redes sociais. Eu vou amar saber por onde você anda e acompanhar a sua viagem por lá. E por último, você é fundamental para o crescimento do nosso canal. Então, lembrou de alguém que também ama viajar? Compartilha o Imagina na Viagem com essa pessoa. Então chama todo mundo, bora viajar juntos, porque se a gente descobre lugares incríveis por aqui, imagina na viagem. Mas existem ainda duas outras situações hipotéticas que são inclusive bastante comuns aqui em casa, nas nossas viagens, e que vão exigir pesquisas diferentes. Eu e o Cacá hoje trabalhamos só com o Imagina, o que faz com que a nossa agenda seja muito flexível. A gente tem épocas preferidas para viajar, mas no geral não tem aí um compromisso com um mês específico, com datas específicas. E isso abre bastante as possibilidades e aumenta a chance de conseguir um bom preço. Se esse também é o seu caso, a forma de pesquisar muda um pouquinho. A gente vai voltar lá na página inicial do Google Flights e lá em cima, no cabeçalho, a gente vai clicar em Explorar. E aqui, literalmente, você tem um mundo de possibilidades. Digamos que eu queira ir para Madrid, mas eu não tenho uma data de preferência para essa viagem. Ela pode ser em qualquer momento daqui até o final do ano. Aqui nessa forma de busca, a primeira coisa que você deve fazer, antes mesmo de você informar o destino, é abrir a opção Calendário. E na hora de selecionar as datas, ao invés de colocar as datas específicas, eu vou simplesmente dizer se eu quero uma viagem de um fim de semana, uma viagem de uma semana ou de 2 semanas. Eu também posso selecionar um mês específico dentro dos próximos 6 meses, ou eu posso selecionar a opção todos, caso eu não tenha preferência por um mês. Nesse estilo de busca, eu também posso selecionar filtros, então eu vou selecionar que eu quero voos com no máximo uma parada e no máximo 17 horas de duração. E só depois disso tudo, eu vou lá no destino e informo Madrid. Pronto, se a gente rolar um pouquinho para baixo, ele já vai mostrar a melhor combinação de voos, com preços mais em conta, levando em consideração tudo que eu coloquei como critério. Agora é só clicar em Ver Voos e seguir explorando a ferramenta, tal como a gente já fez lá no outro exemplo. Mas eu disse que eu tinha duas situações hipotéticas, né? A primeira é essa, quando você tem um destino em mente, mas não tem datas fechadas. A segunda é quando você está até com o destino em aberto. Isso também acontece muito por aqui. Muitas vezes a gente define o nosso roteiro a partir de uma boa oportunidade de passagem aérea. E nesse caso, para encontrar essas boas oportunidades, a gente também vai usar o Explorar. A gente vai preencher as nossas preferências de duração da viagem ou o mês que a gente prefere viajar, pode selecionar os filtros, mas o que é importante é deixar o destino em branco. Só fazendo isso, a ferramenta já vai mostrar uma lista de destinos e melhores preços de passagens para cada um deles, de acordo com os critérios que você selecionou. Mas você também pode usar o mapa para fazer essa pesquisa. É só ir dando zoom e passeando pelo mapa e ele vai te mostrando destinos e preços.
Na Europa, onde é tudo bem pertinho, às vezes esse tipo de pesquisa ajuda até para quem já tem aí um destino definido. Se você quer ir para Praga, por exemplo, você pode acabar encontrando um destino próximo que seja muito mais barato e depois fazer aí esse deslocamento de trem. Enfim, são infinitas as possibilidades. Eu realmente amo essa função de explorar pelo mapa porque a gente encontra realmente oportunidades que são muito boas e às vezes surgem ideias de viagens que nem estavam nos planos, mas que acabam rendendo experiências que são surpreendentes. Foi o que aconteceu na nossa viagem para a África do Sul, por exemplo, que era um destino que a gente não tinha como prioritário, mas que acabou encontrando um preço mega bom, com uma executiva custando menos do que geralmente custa a econômica, e aí não tinha nem o que pensar, né? A gente só foi. O resultado foi que essa foi uma das viagens mais incríveis que a gente já fez até hoje. Agora, se mesmo deixando as datas em aberto, você ainda não conseguiu encontrar uma passagem com preço bom para o destino ou para os destinos que você tem em mente, eu vou te dar uma última dica que vai te ajudar bastante. Lembra daquela função de monitorar preços? Você também pode monitorar preços para um destino X sem especificar datas para a viagem. E isso é ótimo porque você vai receber e-mails sempre que o Google identificar uma mudança no valor das passagens para aquele destino, independentemente das datas. Para isso, é só fazer uma pesquisa informando a origem e o destino da viagem. Não se preocupa com data nessa hora porque é irrelevante, você pode colocar qualquer data, a gente só precisa fazer a pesquisa. E aí na lista de resultados dos voos, você vai selecionar a opção de monitoramento em qualquer data. Fácil assim. Eu tenho esse monitoramento ativado para praticamente todos os destinos que estão aí no nosso radar e diariamente eu recebo e-mails do Google sinalizando alguma alteração no preço. Além disso ser ótimo para identificar quando o preço cai e, consequentemente, garantir passagem por um valor melhor, isso também é maravilhoso para ter aí um entendimento maior do mercado, para conseguir identificar o que é um preço normal, saber quando a passagem está cara, quando está barata e ter mais ou menos uma ideia de se é o momento ideal para comprar ou não. Vira e mexe alguém me escreve dizendo eu quero ir para o destino tal, a passagem está custando tanto, esse preço é bom, eu compro agora ou eu espero mais um pouco? E quando você passa a acompanhar os preços das passagens e receber isso por e-mail é super prático, você acaba tendo aí um feeling melhor e consegue responder essa pergunta por conta própria. Bom, é isso. Eu tentei abordar as principais funções do Google Flights, ou pelo menos as que fazem mais diferença para mim nos meus planejamentos de viagem, e eu espero que ao menos alguma delas tenha sido útil para você e que te ajude daqui para frente sempre que você for planejar um roteiro novo. Se você ainda ficou com alguma dúvida, ou se você usa o Google Flights e quer compartilhar a sua experiência, ou quem sabe um macete especial que você usa e que eu não mencionei aqui, pode deixar lá nos comentários que a gente segue conversando por lá. Em breve eu tô de volta com mais papo de viagem, então até a próxima!